Eu me alegro muito por você que está aqui, nos dando a honra da visita pela primeira vez, e nós estamos no nosso chamado Mês da Família, e nós estamos ministrando, falando especificamente sobre o assunto de família, e o nosso tema, que vai aparecer aqui na tela, é Proteja a sua casa das trevas espirituais. Você pode falar isso? Proteja. E o nosso grande objetivo durante esse mês de maio é abrir os seus olhos de que nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Existe um inimigo real. Satanás, ele deseja destruir a família, destruir o seu casamento, destruir a sua casa. Existem armas malignas e você talvez é alguém que diz: é verdade, pastor, viver em família não é fácil. E nós temos desafiado você a entender quais são as armas necessárias para que nós possamos proteger a nossa casa das trevas espirituais e possamos viver o projeto de Deus para nós. E hoje eu quero conversar com você, e mais uma vez você vai ficar em pé no seu lugar, e o nosso assunto seria sobre os filhos protegidos das trevas espirituais, mas eu mudei o tema. Deus falou comigo durante essa semana. Especificamente eu quero bater um papo com você sobre um ensino bem prático, com alguns conselhos bem práticos, que vai entrar essa área de filhos, mas o tema é colocando a sua casa em ordem. Você pode dizer assim: colocando a minha casa em ordem? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, o Evangelho de Marcos capítulo 3, Marcos 3, versículos de 22 até o versículo 27, o Evangelho de Marcos. Depois nós leremos durante a mensagem um outro texto, mas nós vamos ler esse texto de Marcos capítulo 3, de 22 a 27. Quem achou diz amém. Quem não achou pede socorro. Diz assim a palavra do Senhor: Então os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém disseram: Está possuído por Beelzebu, o príncipe dos demônios, e dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação: Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Amém? Da mesma forma, uma casa dividida não pode prevalecer, ou uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Eu queria que você orasse mais uma vez e clamasse pela sua família. Se você deseja que Deus Ele fale nessa noite, porque Ele está aqui nessa noite de festa, abra o teu coração e começa a pedir: Deus, toca na minha família, abra o meu coração, cura as áreas que eu necessito da visitação do Senhor. Começa a pedir a Ele que Ele mude a sua sorte, a sua história. A Bíblia diz que Ele abençoará do menor ao maior. Ele nos abençoará. Sejam abençoados pelo Senhor. Ó Deus amado, nós levantamos a nossa voz mais uma vez diante de Ti. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é poder, a Tua palavra nos impacta, a Tua palavra é luz para o nosso caminho, a Tua palavra é a direção, a Tua palavra é a palavra que vem da Tua boca, que ela mude a nossa história, que ela traga restauração de casamentos, que se converta o coração de filhos aos pais e dos pais aos filhos, que haja uma mudança nas nossas famílias e na nossa cidade em nome de Jesus. Pai, glorifica o Teu nome. Pai, repreende a obra de Satanás, a obra do diabo que vem para matar, roubar e destruir. E ó Pai, glorifica o Teu nome e edifica a Tua igreja, no nome de Jesus, amém e amém. Declare comigo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesta noite eu confesso e eu abro o meu coração para a Tua palavra. Eu consagro os meus ouvidos, o meu coração, a minha vontade e a minha família no altar do Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa os meus bens, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. A família, ela é, sem dúvida nenhuma, um grande campo de batalha.
Um campo de batalha, e eu digo isso como alguém que não tem vivido sem lutas, e você talvez pode atestar e dizer, é verdade, pastor, a família é um grande campo de batalha, é talvez o lugar das maiores alegrias, mas talvez também das maiores dificuldades, das maiores lutas, dos maiores problemas, das maiores talvez problemas relacionais que nós temos. A família é um grande campo de batalha. Satanás, ele ataca as famílias. Eu não preciso talvez fazer a introdução que eu fiz nos outros domingos, mas é fato para você que a mídia tem incisivamente tentado destruir as famílias. A mídia, os meios de comunicação, o cinema, talvez tudo que está ao nosso redor, a ideologia que é ensinada nos grandes centros universitários tem um só objetivo: deturpar os valores da família. Porque, como diz o próprio Lenin vai dizendo que destrua a família e destruirás o país. O fato é que se a família, que é a célula máter da sociedade, que é onde está erigido os valores, se ela for destruída, o país é destruído. A história é cíclica. Os grandes impérios, que foram impérios que dominaram o mundo, da mesma maneira que eles ascenderam, eles ruíram por causa da falta dos valores familiares. E talvez é interessante que este texto ele introduz uma palavra sobre o ministério de Jesus. Jesus, ele anda no poder do Espírito Santo. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e por toda parte ele ia fazendo o quê? Curando os oprimidos do diabo, libertando, na autoridade do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Nesse texto, Jesus, na outra passagem, ele expulsa um demônio, e os fariseus, eles observam, olham para Jesus e dizem assim: é pelo dedo de Satanás, é por causa de Baal-zebu. Beuzebu, que é uma palavra que quer dizer o maioral dos demônios, é uma palavra que talvez da cultura hebraica, não é um nome de um demônio, era talvez da cultura, é pelo dedo do diabo. Jesus faz esses sinais por causa de Satanás, e Jesus ele introduz o nosso conceito nessa noite. Ele diz assim: olha, como é possível Satanás expulsar a Satanás? Um reino dividido internamente será destruído. E ele introduz o conceito que eu quero deixar para nós e conversar sobre isso. E ele diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida, ela vai ruir. E na NVT, que é o meu texto, ele disse: da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. O fato é que existem nessa noite, infelizmente, famílias que estão divididas, famílias que estão rachadas, famílias que estão abrindo uma brecha para que Satanás venha destruir a família, para que Satanás venha arrasar o casamento, para que Satanás venha levar você, os seus filhos, as suas finanças a serem roubadas e viver uma vida que é uma subvida, que é uma vida de sobrevivência. E o fato é que a casa dividida, e há casas que estão divididas aqui, e eu quero conversar com você e mostrar algumas razões. Existem muitas, eu coloquei no Facebook ontem lá, eu não vou ler aqui porque a minha internet apagou quais são as razões, mas existem muitas, centenas de razões que levam uma família a se dividir. Mas uma casa dividida, ela entrou em um processo de implosão. Satanás encontrou uma maneira de destruir esse casamento, o relacionamento de pais e filhos, talvez de cunhados, de sogra, os seus relacionamentos mais caros. E o fato é que algumas, elas são divididas rapidamente. Algumas famílias acabam num processo rápido, mas há outras famílias que talvez estão aqui nessa noite que dizem assim: está tudo bem, mas que está num processo de desintegração, está num processo silencioso de implosão. Porque a nossa grande dificuldade é a seguinte: nós achamos que casa dividida tem a ver com a casa do barraco, e o fato é que não há nenhuma família que nunca teve um barraco. Quem é que pode dizer, já aconteceu um barraco lá, né? Levanta o dedo assim, ó, só poucas casas, teve um barraco, toda casa tem um barraco, na Bíblia. E aí eu vou ler um texto para você, que quando Paulo dá alguns conselhos, eu comecei a ler o texto nessa semana, eu falei, já havia famílias barraqueiras naquela época, e nós achamos que a família dividida é só aquela que tem briga, mas não. Famílias se dividem muitas vezes sem algo visível, por causa da indiferença e uma série de coisas. E nós precisamos entender algo nessa noite antes de eu trazer alguns conselhos. Se nós podemos entender o quanto uma coisa é importante para Deus, pelo quanto o diabo luta contra ela. Se existe algo que você precisa entender, o que é importante para Deus, é só observar o quanto Satanás ataca aquela coisa.
assim é com o casamento, assim é com a família, assim é com a igreja, assim é quando nós falamos sobre uma comunidade que não é uma comunidade só, que é um grande ajuntamento. Hoje nós não poderíamos, hoje nós tivemos um bom número de pessoas pela manhã, não teria como a gente ter um culto. Então o culto é uma bênção. Quantos podem dar um glória a Deus? O diabo ataca o culto, mas o diabo não quer uma comunidade que se multiplique em grupos de cuidado, em células onde as pessoas vão poder abrir o coração e pedir oração, em células onde as pessoas vão poder trazer aqueles que detestam uma igreja. Aquilo que é importante o diabo vai atacar, e assim é, a sua família é importante para Deus. Quantos podem dizer amém? E eu quero conversar com você aqui que existem algumas áreas que geram divisões na família. Eu quero introduzir algumas e depois ler um texto sobre algumas, talvez há outras, talvez você enfrenta algumas. Eu quero citar algumas áreas que têm feito a sua família ser dividida. Deus trouxe você aqui para curar você nessa noite. Quantos creem nisso? Eu te peço a paciência, porque eu queria falar muito mais coisas do que eu vou ser capaz de falar nessa noite. Essa mensagem poderia ser uma série, eu vou terminar no tempo que nos é devido, mas eu peço a sua paciência em acompanhar aquilo que eu vou trazer. A primeira coisa que divide uma família é diferença de propósitos e direção. Vamos falar isso todos juntos? Sabe o que isso significa? Que há muitas famílias que parecem e são exemplares. São famílias que cuidam dos filhos, mas elas estão divididas. Há um poder na unidade, diz a palavra de Deus. Quando uma igreja, um grupo, uma empresa e uma família, eles são unânimes na direção, no propósito, para onde eles vão, não há nada que o inferno possa fazer contra ela. Quantos podem dar um glória a Deus? Há um poder na unidade, diz a palavra de Deus, e existem famílias que têm diferenças muito claras de propósitos e de direção. O marido quer servir a Deus e a mulher não quer servir a Deus, ou a mulher quer servir a Deus e o marido não deseja isso, ou os filhos querem ir numa outra direção, homens que desejam liderar as suas casas e mulheres que se opõem, pessoas que dizem, nós precisamos levar a casa de Deus e a igreja a sério, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, e pessoas que têm talvez pensamentos os mais diversos nas suas interpretações de vidas, e isso tem a ver com algo que se fala da indiferença também. Há famílias que não têm gritaria, mas há desprezo. Casamentos têm acabado por causa do desprezo. As guerras de silêncio, as dificuldades em se comunicar, as dificuldades em abrir o coração, as dificuldades em encarar os problemas que estão talvez adoecendo lá dentro da sua casa. Áreas que você sabe que Deus já falou que você precisa falar, mas você tem medo de abordar a sua esposa. E existe talvez uma das maiores coisas, que é o trato entre homens e mulheres. E aqui eu especifico sobre casais, mas vale para você que não é casado, vale para a sua família. E há um texto muito poderoso que se volta para nós que somos homens. Cadê os homens aqui? Levantem as mãos. Casados, homens casados. Levanta a mão, irmão, precisa se identificar. Então você fala, não, meu irmão, não sei se eu estou, não estou. Mas a Bíblia tem um conselho, vamos ler todos juntos aqui. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Há uma palavra muito chave para nós homens, em primeiro lugar, porque o fato é de que nós homens precisamos de discernimento. Foi o meu assunto domingo passado. Nós precisamos, no convívio com as nossas mulheres, de sabedoria. Quantos podem dizer amém? Porque o fato, gente, é que há homens que dizem assim, nós precisamos de muita sabedoria, sabe para quê? Para conviver com essas mulheres, que são várias mulheres ao mesmo tempo. É o homem que diz assim, pastor, a minha mulher era uma na sexta-feira, e aí de repente eu me enquadrei aquela, já no sábado ela virou uma outra diferente, aí eu falei, é essa, no domingo eu descobri uma outra mulher diferente, e eu tenho muita complicação e dificuldade para entender as mulheres. Quem é que pode dizer a verdade, pastor? Eu tenho dificuldade para entender as mulheres. Isso não é um demérito para as mulheres, mas as mulheres são seres complexos. Digam, mulheres, não é verdade ou não é? Complexos. Se o homem responde com sim, ela fala, mas não era isso que eu esperava que você fizesse uma outra coisa. Se ele traz uma flor, ela fala, mas era bombom. E o fato é que a Bíblia está dizendo, é algo que a gente tem brincado, e aí uma palavra para as mulheres darem um desconto para mim. Os homens precisam ser sábios, porque nós somos mais lentos, nós temos um pouco mais de dificuldade em compreendê-las, e Deus está falando, sejam sábios, talvez, hajam com entendimento, para tratá-las com honra, como a parte mais frágil, porque quando nós não fazemos assim, e este texto é muito sério, as nossas orações têm sido interrompidas,
Há homens e mulheres que são crentes pra caramba. Há homens e mulheres que estão envolvidas na área ministerial, líderes de célula, gente séria com Deus, mas não entende por que o desígnio de Deus não se revela. Porque o propósito de Deus não se manifesta na casa deles, talvez porque as orações têm sido interrompidas por causa da brutalidade em que você tem tratado a sua esposa, a falta de honra, a maneira de falar, não entendendo que ela é o vaso mais frágil, ela é aquela que Deus colocou do seu lado como alguém forte em outros aspectos que nós não somos, mas diferente de você. A sua esposa não é o seu amigo do futebol, diga aí a verdade. Ela não é. Ela não é, e há muitas mulheres aqui, e alguns acompanharam lá o casamento real. Quem é que acompanhou esse casamento real lá? Lá com alguns acompanham. Eu não acompanhei, gente, eu não entendia nada de casamento real. Eu vi carruagem, eu falei, meu Deus, será que é uma filmagem de 1600? Eu vi que era importante, o negócio da monarquia inglesa, o casamento é importante, mas o fato é que muitas mulheres, cadê as mulheres? Levantem as mãos as mulheres que estão aqui, as solteiras agora levantem as mãos, solteiras. Casadas sabem da realidade. As solteiras e as casadas oravam muito, e eu sei, igual ontem, por um príncipe que viesse montado num cavalo. Não é verdade? É um sonho, no inconsciente. Ó Deus, me traz um príncipe. E a realidade de muitas mulheres dessa igreja, sabe qual que é? Descobriram que casaram com o cavalo e não com o príncipe. Muitas mulheres que falaram, olha pastor, é fato, mas não foi com o príncipe que eu casei. Eu me casei com um cavalo. Esse homem, há muitas mulheres que dizem, pastor, esse homem você não conhece ele é uma bênção na célula, ele cuida, ele ora, ele sopra, ele fala em línguas, mas ele é um cavalo batizado dentro de casa. Queridos, essa é uma palavra muito séria, porque talvez as nossas orações estão sendo interrompidas, alguns pedidos, porque nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. Precisamos mudar essa direção, porque a maneira com que tratamos uns aos outros determinará as nossas orações. A casa dividida vai comprometer a sua relação com Deus. Não importa se você diz assim, estou cheio de Deus, estou jejuando, minha casa está uma porcaria, deixa do jeito que está, porque minha mulher é uma megera. Eu sou o cavalo, mas ela é, como eu tenho falado, a jararaca. Eu sou o cavalo, mas ela é muito complicada, ela é difícil, querido. A Bíblia diz que a maneira com que você se relaciona em família determinará a maneira com que você vai se relacionar com Deus. Deus quer curar a sua casa nessa noite, você pode dizer amém? Agora eu desafio você a abrir a sua Bíblia num texto de Efésios 4, de 25 a 32, e eu precisaria muito de uma água, em nome de Jesus, precisaria muito, louvado seja Deus. Eu pedi antes, mas esqueceram de mim. Me senti como Macaulay Culkin no filme. Esqueceram de mim. 4 de 25 a 32 diz assim a palavra de Deus. Se puderem trazer enquanto se der, enquanto eu leio o texto, e o povo está na Bíblia, diz assim. Todos acharam? Amém? Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, porque somos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. E aqui eu introduzo as outras áreas que talvez dividem a família. A primeira é essa aqui, mentira e desonestidade. Mentira e desonestidade. Há famílias que estão terminando pela falta de verdade. Famílias estão acabando porque uma brecha no reino espiritual é aberta porque elas não são transparentes. Elas não conseguem olhar no olho. Elas não conseguem resolver os seus problemas. Eles não conseguem talvez tratar e trazer aquilo que está nas trevas para a luz. E o texto vai dizendo algo tão poderoso. Vamos ler todos juntos aqui enquanto eu bebo uma água. Vamos ler, vocês me ajudam. Portanto,
Se há algo que destrói o casamento e acaba com a confiança entre pais e filhos, e maridos e esposas, é a questão de mentira. É a questão de não falar a verdade. Há pessoas que têm esqueletos no armário, coisas que passaram há 10 anos, mas não conseguem ser plenos, porque é uma notinha que Satanás tem talvez cobrado. Há algumas áreas e há muitos homens que têm caído, homens e mulheres, num pecado que não é o meu assunto aqui, que o diabo tem destruído famílias, que se chama adultério. Pessoas que têm brincado com aquilo que Provérbios, principalmente no capítulo 5, 6 e 7, diz que é algo que destrói a existência, acaba com um casamento, e poucos são os casamentos. Eu creio que há uma possibilidade de transformação. Quantos podem dizer amém? Casamentos que são feridos pelo problema do adultério podem ser curados por Deus. Mas é um processo longo, é um processo doloroso, é um processo que requer dependência, requer aconselhamento, requer perdão, requer arrependimento. Mas eu quero dizer para você que isso destrói. Mas há muitos que têm brincado com essa área, há muitas pessoas teclando no Facebook, flertando com o sexo oposto, abrindo portas, talvez se aventurando numa história que vai destruir a sua família, a família da outra pessoa, os seus filhos. Mas há muita gente aqui também, que talvez fez isso, realizou um ato no passado e tem guardado isso. Sabe o que eu digo para essas famílias? O nosso conselho é: você precisa falar isso para sua esposa ou para o seu marido. Isso não pode ficar oculto por uma simples razão, que o adultério não é um pecado seu, não é um pecado, é um pecado meu, é um pecado contra o casamento, contra a aliança. E quando esse tipo de pecado acontece, a aliança foi violada. E há muita gente que nós temos aconselhado que diz assim: pastor, se eu falar, não só homens, mas mulheres, se eu falar, vai acabar meu casamento. E sabe o que a gente tem dito? Já acabou quando você fez isso lá atrás, já acabou quando você realizou isso. Você pode tentar levar adiante o casamento, mas não subsistirá, e não é praga pastoral, é a Bíblia. Por causa disso, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. E aqui existem dois conceitos: abandonar a mentira. Quantos abandonaram a mentira? Digam amém. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Querido, Jesus quer que você abandone a mentira. Há muita gente que abandonou a mentira, mas o fato é que o texto fala de duas coisas distintas. Abandonar a mentira é uma coisa, agora falar a verdade na sequência é outra. Há muita gente que não mente, mas talvez há coisas que você precisa aliançar o seu casamento e dizer: não há nada que o meu marido não saiba, não há nada que a minha esposa não saiba, o nosso casamento está na luz, o meu relacionamento com os meus filhos. O primeiro, mentira e desonestidade. Mulheres que dizem: eu não confio mais nele. Pastor, o casamento acabou porque o que ele fala não dá para ler, não dá para escrever. O que ele fala não dá para confiar. Ele não cumpre. A palavra dele ou dela é de barro. A palavra do meu filho é uma palavra de barro. Mulheres que mentem, às vezes até pelas compras. Você já ouviu isso? É aquela história que eu conto todo mês da família. O marido fala: sapato novo. Ela: não, faz 2 anos que está lá, que você não repara. Quanto é que você pagou? R$5. Quanto foi? Não, foi de graça, sorteio. Ganhei da minha sogra. Mentira. Mulheres que falam: onde é que você estava até agora, miserável? Nós estávamos a hora extra. E ele estava lá jogando futebol, ele estava lá, ele perdeu a hora. Às vezes não está fazendo nada, é um cara de Deus, mas falem a verdade. Uma segunda coisa que vai aparecer aqui, ou melhor, antes, você precisa entender algo aqui, eu queria que você guardasse. Ou você está no lugar em que a bênção vai tocar você, ou a maldição vai tocar você. Não existe terreno neutro, querido. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você está onde a bênção vai te alcançar, ou a maldição vai te alcançar, porque uma casa dividida gera maldição e rouba a bênção que Deus destinou para o seu casamento. Deus quer que a sua família seja um lugar de bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Uma outra coisa, vamos caminhar: ira e contenda. Uma família onde a ira, o barraco, a discussão é a linguagem corrente, é o disco que toca, é a Tati quebra-barraco, é aquela coisa, a sua família é a família do barraco. Eu vejo pessoas que me procuram e dizem assim: eu não vou naquela tua igreja lá não, pastor, porque sabe aquele crente da tua igreja, ele é pior que a minha família. É grito, é briga, é cachorro gritando, é gato miando, é passarinho voando, é uma família complicada. É palavrão, é discussão, é agressão. E a Bíblia traz o versículo que nós já lemos, vamos ler todos juntos aqui: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Irmãos, o grande problema não é brigar. Quantos podem dizer aqui: eu já briguei? Brigar não é briga de soco não, tô falando. Quantos já tiveram discussões em casa? Levanta a mão.
Tem alguns irmãos que nunca discutiram, ou estão mortos, ou estão surdos. Vou repetir, interpreta Edneia aqui. A maioria de nós, sabe por que eu vou fazer várias dessas perguntas no culto? E eu quero que você não tenha vergonha, porque família é tudo igual. Diga assim, família é tudo igual. Não posso falar que eu estou com problema de dinheiro. Tem umas centenas aqui. Não posso falar que eu tive um problema no casamento. Não diga. Eu tenho um problema com meu filho. Seja bem-vindo à terra. Alô, alô, todos nós. Mas o fato é que o problema não é discutir, o problema não é brigar, o maior problema não são as brigas, mas sim quando nós não resolvemos. O problema não é só as discussões, mas quando nós não resolvemos e nós vamos guardando no coração, feridas que estão abertas, feridas que estão destruindo, rachaduras, divisões, e uma casa dividida não prevalecerá. Um relacionamento entre pais e filhos em que há uma rachadura não prevalecerá. Um relacionamento entre irmãos em Cristo em que há uma rachadura não prevalecerá. E o texto diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Porque existe algumas coisas que tiram a gente do sério. Casamento é um negócio que eu falo isso toda vez, que quem é casado deveria trabalhar no circo. Quem concorda com isso? Como assim, pastor? Porque a gente aprende a engolir bola de fogo, punhal, cobra, lagarto. É assim o casamento. Casamento é essa área. E existem algumas coisas que nos irritam. Quem é que pode concordar e dizer, tem coisa que ele ou ela faz que me irrita pra caramba? Olha lá. Seja verdadeiro, irmão. Todo mundo estamos juntos, olha lá. Tem irmão que até pulou com as duas mãos assim, ó. Sou eu, Deus. O fato é que nós precisamos nos irar. Há casais que talvez o marido está levando a família para o buraco e ela vai guardando. O marido está levando a família para o buraco, não há uma ira, não há talvez algo que diz, ei, isso não está certo. Mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Irai-vos e que esta ira, e o texto continua dizendo, apaziguem a sua ira, ou como diz na minha versão, acalmem a ira antes que o sol se ponha. Há famílias que talvez tenham dormido sem conversar e sem resolver semanas, dias, meses, pais que não falam com filhos, irmãos que não se falam há anos, casais que ficam sem se falar porque não conseguem abordar, e o problema é, não deem lugar ao diabo. E o outro texto que eu li vai dizendo assim, porque ela, a ira, cria oportunidades para o diabo destruir a sua família. A frase do pastor Charles Swindoll, ele diz que não ergam um santuário no seu coração para abrigar a ira, o diabo se intitulará sacerdote desse santuário. Ele precisa ser destronado nessa noite em nome de Jesus. Quantos creem nisso, digam amém. Uma outra área, sabe qual que é que vai aparecer? Roubar o que pertence ao outro. Roubar o que pertence ao outro. Leia comigo esse texto, vamos lá. O que furtava, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver. E esse texto ele está falando especificamente sobre roubo, sim. E a palavra é para você que o papel do homem, mais uma vez levanta a mão os homens que estão aqui, é proteção, provisão e liderança. A provisão financeira no lar. Agora, claro que há homens aqui que não estão sendo impossibilitados por causa de uma circunstância, por causa do desemprego, mas a Bíblia está dizendo o seguinte para você: o que furtava, não furte mais. E há muito crente, há muita gente que tem roubado do patrão. Sabe como é que você furta? Quando você foi contratado para fazer algo na sua empresa, das 8 ou às 5, e você é alguém que vive pegando atestado, já matou vó, tia. E aí o cara fala, não vi hoje que morreu minha avó, mas quantas vós você tem? Morreu um primo, o cara tem uma família de 20, 55 primos, ele matou todos, já está acabando os primos. Gente, eu tenho brincado com isso, mas gente que tem roubado, gente que não tem feito aquilo para o qual foi contratado, é gente que diz assim, pastor, mas eu não concordo com a empresa ela me explora, a empresa não é justa, ela não divide os lucros, mas a Bíblia tem uma palavra para nós que somos de Deus: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Louvado seja o nome de Jesus. Aquilo não te pertence, querido, trabalhe, é um parênteses. Mas sabe o que a gente rouba quando se trata da família? A gente rouba algumas coisas que pertencem aos filhos. A gente rouba o afeto que pertence à esposa. A gente rouba o tempo. E um dos maiores ladrões, eu vou mostrar esse videozinho aqui, um dos maiores ladrões que faz a gente roubar o que é da família, e aí a Paula vai apagar, vai aparecer na tela aqui.
Really? It's time for a phone Really? Really? to save us from our phones. New Windows Phone, designed to get you in and out and back to life. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores ladrões. É claro que não existem pessoas que não têm dificuldade nessa área, mas quantos podem dizer aqui, pastor, eu preciso de libertação nessa noite? Diga, levanta a mão. É verdade, estou aqui, a minha mão está levantada. Do pastor é a primeira que está levantada. Uma área que nós roubamos o tempo. E talvez você que bateu no peito e falou, não tem problema com esse negócio de rede social, não tem problema de nada tal. Mas esse é um problema moderno, é um problema das famílias. Um problema, e o problema não é usar. O problema não é o WhatsApp. O problema não é o Facebook, mas roubar aquilo que pertence à sua família. Mas tem gente que o problema não é o WhatsApp. Sabe qual que é o problema de alguns homens barbados de seus 50 anos? É isso aqui, ó. Esse aparelho aqui, ó. Videogame. O problema dele não é o WhatsApp. Mas eu conheço homens dessa igreja que a mulher fala assim, pastor, o videogame ele comprou para o menino que é criança. Mas ele é mais criança que o menino. Ele bate no menino que o menino chora porque quer jogar e ele não deixa. Que Deus liberte você nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Que Deus traga sensatez a você nessa noite. Mas há tantas outras áreas. O Facebook tem perdido o seu poder. Mas há maridos que já falaram assim para mim, pastor, esquece a minha esposa. Porque quando ela entra naquela rede de fofoca, ela fica lá 4 horas, parece que é tomada por um túnel do tempo, ela entrou lá dentro. E eu, cadê minha mulher? Dentro do Facebook. E o Facebook, gente, o Instagram, nada mais é do que uma rede de fofocas, que nós desejamos nos atualizar sobre a vida dos outros, é ou não é? A gente olha, você viu fulano? Você viu fulano? Você viu ciclano? Você viu fulano? Deve estar roubando. Você viu fulano? Sem vergonha, mentira, eu conheço a família dele. Você viu fulano? E tem muita gente aqui também, e o problema não é o uso, tem gente que fala assim, que o cara não posta, ele não curte, ele não faz nada, mas ele vive lá. Você sabia gente assim? É o invisível do Facebook. Ele não é o cara que não está usando, que tem gente que não usa, ele vê tudo, ele sabe tudo, os agentes invisíveis. Sai da moita, meu irmão, em nome de Jesus. Outra área, sabe qual que é uma área? Palavras de destruição e atitudes de destruição. Palavras e atitudes que dividem uma família. O texto vai falando sobre a boca. A boca tem destruído o relacionamento entre pais e filhos. A boca tem acabado, é a boca. Portanto, a Bíblia diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Louvado seja o nome de Jesus. Palavrões, palavra torpe é palavrão. Crente que fala mais palavrão que o cara que não é crente. Você conhece crente assim? Eu conheço pastores, gente, conheço pastores, pastor de Deus, que fala mais palavrão que gente que não é crente. Que cada 3 palavras é um pi, cada palavra é um pi. Gente que a boca, ela tem sido usada como instrumento que não é para edificação. E a Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. A sua língua constrói o futuro. A sua boca tem o poder de declarar os feitos de Deus. Tem o poder de olhar para o seu futuro, chamar à existência o que não é como se já fosse, declarar e construir, abençoar alguém, mas destruir e matar alguém também. Há casamentos que estão morrendo por causa da boca. Há filhos que a estima foram destruídas por causa de pais que só sabem falar, ele é burro demais, esse meu filho é burro, pastor, eu sei que ele puxou não, deve ter puxado a minha sogra, deve ter puxado o sogro, deve ter sido seu irmão, ou deve ter sido não sei quem. A boca destruindo a reputação de filhos, destruindo a estima. Querido, a língua precisa ser utilizada para o quê? Para conceder graça. Quantos podem dizer amém? Você não vai falar nada que aproveite, fecha os lábios. Se você não vai usar a boca para abençoar, olhar para a sua esposa, elogiá-la, olhar para o seu marido, porque tem mulheres que têm vergonha no marido. Você conhece gente assim? Vai, eu tenho vergonha dele, pastor, vai com a boca cheia de coxinha, ele é grosso, ele gospe, tem que usar um guarda-chuva, ele tem mau hálito. Gente que tem vergonha, querido, esse é o marido que Deus te deu, louvado seja o Senhor. Você pode dizer amém? Aí você olha para o outdoor, você vê o Rodrigo Hilbert, fala, tem misericórdia quem está do meu lado. Tem misericórdia, mas vou ter que me contentar, louvado seja Deus. Ou homens que talvez estão, eu quero dizer para você, querido, Deus quer transformar o seu casamento para a honra e glória de Jesus. Deus pode trazer uma nova lua de mel, um novo tempo com os seus filhos. Outro texto que você precisa aguardar, antes, Washington Irving, ele diz que a língua é a única ferramenta que fica cada vez mais afiada pelo uso constante. Tem maridos e mulheres que a língua é uma faca.
Tem mulheres que, ô boca de bolsa, como diz lá, ô boca grande, eu e a minha boca grande. E o texto continua dizendo: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E existem áreas que o entristecem, sabe qual é? Livrem-se, diga livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Gente, famílias estão acabando por causa da amargura. Homens e mulheres amargurados. Um perdão de algo que já aconteceu há 10 anos, querido. Uma área que tem ferido e tem sido uma divisão que já passou, já acabou. Entregue no altar de Deus. Tome a decisão de liberar, de perdoar, de dizer: eu estou entregando. E o perdão, tem muita gente que diz: pastor, ore para que eu decida perdoar. Não, não, Deus já mandou perdoar. O perdão não é a vontade, eu quero ver se eu vou ter vontade de perdoar. O perdão é uma decisão. Quando nós decidimos perdoar, aquele sentimento que não existe, ele acompanha a decisão e não o contrário. É primeiro decidir, é primeiro pedir a ajuda de Deus, é primeiro entregar isso, porque a amargura tem acabado, a indignação é a ira explosiva, não preciso nem falar, já preguei sobre isso. A ira, a gritaria, e nem precisa falar. Família que eu nem vou falar, o cara só fala gritando com o filho dele, ele é surdo o filho dele. Eu vou falar para Edneia, procura Edneia, para talvez te ensinar uma linguagem de sinais. Ele grita com a mulher, ele grita com o cachorro, ele grita com todo mundo. Um mau hábito. Eu tenho ensinado porque eu falo bastante. Quantos aqui tem uma família que fala alto pra caramba, muito alto? Levanta a mão, sou eu. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque uma coisa é falar alto como eu falo, outra é gritar, a linha é muito tênue. Às vezes eu olho para a Elô e falo: ei, menos, não está no microfone. Às vezes elas me chamam lá do outro cômodo, e acontece isso, não acontece na sua casa? É uma coisa que eu detesto, a gente tem lá sequalizado. Chama lá do quarto: ô, vem cá! Eu falo: eu vou fingir que eu não estou ouvindo, eu não vou ir. Oh, Deus tem misericórdia da dureza do meu coração, eu não vou. Gritaria que tem destruído, calúnia, gente. Maridos que falam mal da esposa. Existem dois extremos aqui. Casamentos que estão acabando porque você não tem pedido oração no meio do corpo de Cristo. O Espírito Santo está aqui. Quantos podem dizer amém? Peça ajuda para os seus líderes espirituais. Peça oração para os seus líderes espirituais. É o Espírito Santo, através das pessoas, ele usa pessoas para abençoar pessoas. Mas há muita gente que não pede, peça ajuda. Mas o outro lado, há muita gente que ele fala, ele pede oração para todo mundo. Ele encosta ali, sabe meu marido? Ixi, aquele marido é desse, não sei o quê. Porque ele é desse jeito, porque ela é desse jeito, porque aquele é daquele jeito. Ele fala com todos, caluniando, maldade, que é uma maneira de vingança. Se pisou no meu pé, eu piso também. Se falou desse jeito, eu falo também. A falta de perdão. Olha só, maridão que não tem tato, tá vendo? Cadê as mulheres? Levantem as mãos. Essa foto eu coloquei para você olhar para o seu marido e ver que ele é uma bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Então eles falam: é verdade, pastor, meu marido não faz isso. Deus tem misericórdia. Outro texto, vamos ler todos juntos. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Isso não precisa nem falar, conhece? Ela briga por tudo. Deus tem misericórdia. Ela briga por tudo. Se ele colocou o lixo, ela briga. Se não colocou, ele briga. Mulher, ela está limpando a casa. E aí tem mulher: ei, querida, em nome de Jesus, descansa o teu coração. Assista o Netflix com esse homem. Assiste um jogo do Palmeiras. Deixa essa casa um dia. O homem é um escravo dentro da casa dele. Você conhece gente assim? Que aí ele vai pisar na cozinha. Aí ele... vai lá, senta com o cachorro, coitado, fica lá no celular sentado com o cachorro. Aí ele olha, passados 3 horas, ele tira o sapato e ele entra assim na casa dele. Vai pegar um copo d'água lá: pega o de plástico, porque eu não sou empregada. É ou não é, homens? Neurose. Mas é claro que o pior do que uma mulher briguenta e amargurada é um homem briguento e amargurado. Imagine só, irmã e irmão, quando você ficar velho, que Deus tenha misericórdia de você. Olha só uma outra coisa, tem gente que briga assim. Você viu essa charge? Se você fosse o meu marido, eu envenenaria o seu café. Se eu fosse o seu marido, eu beberia esse café envenenado. Muita gente que vive desse jeito. Jesus quer curar a casa dividida em nome de Jesus. Olha só, quero mostrar esse vídeo antes da gente dar os conselhos para o final. Tem maridos que ele não sabe abraçar a esposa. Eu vou orar com você daqui a pouco, e eu queria que você abraçasse a esposa, que você desse um abraço nela, amém ou não?
Fala, Deus me livre, pastor, faz 10 anos que eu não abraço essa mulher. Hoje à noite. Dá uma olhadinha o que acontece aqui. Pode apagar a luz. Vamos discutir a relação, uma DR. Vamos lá, meu filho, vamos conversar. Quero conversar. Tá bom, filha. Há muita gente que vai me procurar depois do culto e falar, pastor, onde é que vende esse produto? Eu quero para ontem, eu quero lá. Uma das últimas coisas, gente, uma das últimas, imoralidade, impureza e libertinagem tem acabado e dividido com as famílias. Impureza, imoralidade sexual, libertinagem, que a palavra é sensualidade, tem acabado com casamentos. A Bíblia vai dizendo algo, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A palavra libertinagem é sensualidade. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei de manhã, e não é uma palavra só para mulheres, mas principalmente para mulheres. Mulheres casadas, que talvez há poses que eu tenho visto no Facebook, que não convém a mulheres que são santas e casadas. Poses de sensualidade na maneira de se vestir. E aqui eu não estou falando de quantas fotos você tira, se é selfie, se é junto com as pessoas. Eu estou falando de uma postura, de um espírito, de uma maneira de se exibir, de uma maneira de querer chamar a atenção. A Bíblia diz que as obras da carne são manifestas. É tempo de conserto dentro das nossas casas. Isso vale para homens também. Homens que às vezes eu tiro foto, o cara não parece que é casado. Não há uma foto do marido, não há uma foto da esposa, não há uma menção à sua família. E outra área que tem destruído, todo ano eu falo disso, uma das áreas que mais tem acabado com o casamento se chama pornografia. Pornografia tem destruído a sexualidade de uma geração. A pornografia tem acabado com a intimidade dos casais. E isso aqui mudou talvez, você pode fazer uma pesquisa, mas mais ou menos isso. Se você coloca o nome Jesus no Google, vai aparecer mais de 864 milhões de resultados. O nome Jesus, amém? Mas se você coloca a palavra porn ou pornografia, vai aparecer mais de 1 bilhão e 750 milhões de resultados. A pornografia tem acabado e roubado não só a vida de homens e de mulheres também. Olha só um dos dados, $3 mil são gastos por segundo com pornografia, mais de R$10 mil por segundo. A indústria pornográfica, ela movimenta $60 bilhões por ano, é muito mais que a indústria esportiva. Você já parou para pensar? E há muitos crentes nessa comunidade, alimentando esses 60 bilhões, que são usados, sabe o quê? Para o tráfico sexual, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas, uma série de coisas que a pornografia alimenta. Uma outra área aqui, sabe qual é? De cada 3 pessoas que são viciadas em pornografia, uma é mulher. Este é um assunto que eu quero, em nome de Jesus, ter a oportunidade, que são poucos domingos, de abrir o verbo e a gente falar sobre ele. Nós precisamos ter a liberdade de procurar pessoas e pedir oração, como nós fazemos em outras áreas, dizer, pastor, eu estou escravizado, fulano, eu preciso de intercessão. É uma área, são áreas que têm acabado com o nosso coração. Veja só, 47% das famílias cristãs admitem que a pornografia é um problema dentro das suas casas. A intimidade sexual, a falta de intimidade sexual. Vamos lá, alô? Sexo Deus criou, quantos podem dizer amém? Amém. Quantos são casados e podem dizer que o sexo é bom, digam amém? Amém. Mesma coisa de manhã, o povo tem um problema com essa área. Deus criou o sexo, quem pode dizer glória a Deus? É de Deus, irmão, não foi o diabo que criou não. A gente, será, pastor, dá glória a Deus para o sexo, porque é uma coisa suja da nossa cultura católica. O sexo Deus criou para dentro do casamento, para você desfrutar. Louvado seja o nome de Jesus. Fala o amém que você falou de manhã, Renato. Dá aquele glória a Deus. Agora eu quero abrir um parênteses, não é o meu assunto hoje. A gente não trata de coisas que dividem casamento. A área sexual, a falta de intimidade constante no casamento termina com casamentos. É uma área que você sabe que eu estou falando, casado, que destrói, que é motivo de briga, que os casais não conversam, os casais não estudam, os casais não trazem para dentro da espiritualidade bíblica, os casais não têm falado sobre essa área tão sensível. Maridos que dizem assim, pastor, eu não aguento mais essa mulher que vive com dor de cabeça, eu não remédio, nada resolve, está um problema dentro de casa. Casais jovens, gente, não é para ficar escandalizado aqui não. É papo sério, lá na TV você ouve de uma outra maneira. Casais jovens que não conseguem se reunir como casados 2, 3 meses, está pior que velho de 80 anos. E aí fala, pastor, eu quero dizer uma coisa para você. Uma vida sexual ativa
E uma vida sexual plena não é o único ingrediente para um casamento abençoado, mas um casamento abençoado, ele tem um dos seus ingredientes, uma vida sexual plena, louvado seja o nome de Jesus. Abra um parênteses para o próximo encontro de casais, que eu vou falar rasgado, como foi no retiro de casais, que a gente precisa ouvir, e é uma área que você precisa consertar. Porque 1 em cada 5 divórcios envolve Facebook nos Estados Unidos. A gente, se não falar no culto, o diabo coloca os olhos da sua esposa lá fora, do seu marido lá fora. O diabo começa a seduzir, talvez com um aplicativo que se chama Tinder. E a palavra que eu vou dar para alguns homens: deleta isso do seu celular em nome de Jesus. Vai ter uma série dos jovens que vai falar de casamento, namoro, sexo, sábado que vem para o live, vem abençoar, não fique em casa, vem ganhar uma geração em nome de Jesus. Tira do seu aplicativo, homem, para de flertar, entenda que isso tem destruído. Má administração financeira, o Paulo vai já subir aqui, isso eu nem vou citar. Dinheiro acaba com casamento. Quem concorda, levanta o dedo, fala é verdade. Dinheiro, gente. O maldito do mamon. Há uma pesquisa que do endividamento das famílias é o maior em 10 anos, diz o Banco Central. Alguns dados que eu quero citar para você, principais razões: adversidades inesperadas, o desemprego, um problema, a falta de provisão, a falta de planejamento financeiro, crédito feito para terceiros, gente que fica emprestando nome para pessoas. E aí vai dizendo, o perfil é o seguinte: 61,6% das famílias têm dívidas, 23,7% não conseguem pagar, e 9% estão falidos, estão perdendo carro, estão perdendo casa, estão perdendo alegria, casamentos estão acabando. E há uma outra área aqui, 78,6%, as dívidas é com a espada de mamon maligna que se chama cartão de crédito. O cartão de crédito, filho, está acabando com a sua vida. O cartão de crédito, existem 3 regras para usar o cartão de crédito, eu quero citá-las aqui. Primeiro, pague na data. Repita e diga: pague na data. A segunda regra para usar o cartão de crédito é pagar o total. Diga assim: pagar o total. Primeiro, pagar na data. Segundo, pagar o total. Mas a terceira regra, sabe qual que é? Se não obedecer as 2 primeiras, corte o cartão. Você precisa fazer isso com coragem em nome de Jesus. Você precisa dizer, talvez hoje, eu não vou chamar ninguém à frente, nós vamos orar aí. Você precisa cortar, ser corajoso, ir para um novo nível de provisão no nome de Jesus. E para grande parte dos entrevistados dessa pesquisa, o reconhecimento do problema do endividamento excessivo ocorreu somente quando as cobranças foram iniciadas ou quando perceberam que não tinha mais dinheiro para pagar. Comprei mais do que eu ganho, eu nem sabia. Cartão de crédito é assim. E o consumo, o problema do consumo, o fato é que o consumo, ele tem roubado uma geração. Há mulheres que são shopaholics, que são compradoras compulsivas, e há uma pesquisa que diz que de cada 5 compradores compulsivos, 4 é mulher. Que Deus tenha misericórdia. Tira o cartão dessa mulher, irmão, em nome de Jesus. Talvez você diga: o problema é meu marido, pastor. Mas sabe como é que o consumo, ele opera? Você foi assistir Os Vingadores com a sua esposa lá. Aí você foi assistir um filminho, me alegrar, e aí você chegou mais cedo, comprou o seu ingresso, e aí faltava meia hora, olhou para ela e falou: vamos dar uma volta no shopping. E aquela voltinha no shopping, você, mulher ou homem, vamos dizer lá, para você não dizer que eu sou machista, olhou para aquele vestido que é a sua cara, não é assim? Você falou: não acredito, é a minha cara. E o vestido falou: compre-me. E você falou: se eu comprar, eu vou chegar naquele culto num outro nível espiritual. Se eu comprar, a minha vida vai ser diferente. Se eu comprar, e aí você chegou, o que aconteceu? Você não foi para comprar. Aí chegou aquela vendedora toda simpática ou chata, depende do ponto de vista, ela falou: tudo bem, vamos entrar, só dá uma olhadinha. Não vou olhar, não posso. Só tem 2. Está vendendo igual água, não vai chegar mais, não vai chegar, se você não comprar, acabou. Aí você entra para ver o que acontece, você olha e ficou a sua cara, só que nisso você já experimentou umas 3, 4 camisetas. Você olhou: levo, não vim para levar, é o cinema, 7 minutos para começar o cinema, não vou. Aí a vendedora olha e falou: leva tudo, porque se você levar tudo, você pode fazer em 6 vezes, 6 juros, louvado seja o nome de Jesus. Qual é o resultado? E aí você não foi para comprar, mas chega lá o marido com aquele monte de sacola para assistir Os Vingadores, e aí ficou uma dívida de uma compra impulsiva que você não precisava. Status é comprar uma coisa que você não quer, com um dinheiro que você não tem, para mostrar para a gente que você não gosta, uma pessoa que você não é, porque você acha que você é por aquilo que você tem. Deus está chamando você
para consertar no nome de Jesus. E a última coisa, e eu tenho 3 conselhos que eu vou citar como hoje pela manhã. Falei que a palavra tinha muita coisa para falar. Orgulho. Orgulho precede a ruína. O que mais acaba casamento, gente? De tudo que eu falei, o orgulho é talvez a grande raiz de tudo isso, porque um casal, ou um pai, ou um filho, vale para você que é filho, decidiu não tomar a iniciativa. Um dos dois olharam e falaram, eu estou certo. E ela olhou e falou, eu também estou certo, eu não vou dar o braço a torcer. E o orgulho vai queimando e você vai avaliando e falando, é verdade, eu estou certo, eu não posso, porque não é justo, é a justiça. E casamentos têm acabado por causa disso. Alguém tem que ceder, querido, alguém tem que tomar a decisão em nome de Jesus. Alguém precisa dar um passo de crucificar. E eu fecho dizendo então, como é que a gente coloca a nossa casa em ordem? Em primeiro lugar, sabe qual é? A gente precisa ser inteiramente unidos, amém? Queridos, Deus está falando aqui nessa noite em nome de Jesus, Ele está aqui, relaxa teu coração. Precisamos ser unidos, inteiramente, porque Deus se move na unidade, louvado seja o nome de Jesus. Há um poder na unidade, quantos podem dar glória a Deus? Há um poder na unidade, unidade é a mesma direção, é o mesmo propósito, é a mesma linguagem, mas há famílias que não concordam com nada, gente, eles não concordam nada, vamos comer no McDonald's? Não, quero aquela outra. Vamos comer em casa? Não, quero sair. Não concordam em nada. Eles não concordam sobre nenhum assunto. Famílias que não concordam com nada. Eu quero dizer para você que há um poder na unidade. E o diabo, ele quer dividir a casa. Há um texto lá, há um poder na unidade. Vamos falar isso todos juntos? Há um texto lá, eu não vou ler, de Gênesis capítulo 11, sobre a Torre de Babel. A Bíblia vai dizendo que Deus desceu para olhar aquela confusão. Babel quer dizer confusão. Os homens, eles tinham a mesma linguagem, o mesmo propósito. Eles estavam construindo uma torre que iria chegar ao céu. E a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, disse assim: vamos confundir as línguas, porque eles são um só povo, falam uma só língua. E por causa dessa unidade, nada lhes será impossível. Ninguém poderá impedir aquilo que eles planejam. Sabe o que nós aprendemos nisso? Se num projeto que não tinha nada a ver com Deus, o próprio Deus disse que por causa da unidade, nada impediriam o que eles tensionavam fazer. Imagine o poder da unidade de uma igreja, de um casamento. O inferno não prevalecerá, louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus. Imagine o poder da unidade de uma igreja que fala a mesma linguagem, que vai na mesma direção, uma igreja que está completamente entrelaçada. É por isso que o diabo quer destruir e dividir a comunidade cristã. É por isso. Mas pastor, como é que eu falo a mesma linguagem dentro de casa, pastor? Como é que eu falo com essa mulher que eu falo B, ela entende D? Eu falo grego, ela fala inglês, a gente fala outras coisas. Como é? Será que é possível falar a mesma linguagem? A Bíblia tem uma resposta, você vai ler aqui comigo. Vamos ler todos juntos aqui? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Deus se move na unidade, louvado seja o nome de Jesus. Pastor, será que eu posso falar uma só linguagem? A Bíblia diz que sim. A Bíblia está dizendo, e Paulo ele roga, Paulo implora, dizendo: por favor concordem, por favor estejam unidos num só pensamento, numa só direção. E aqui, a gente vai orar daqui a alguns minutos. Relacionamentos é a gente entender que as coisas não vão acontecer da maneira que a gente quer. Sabe o que significa? Alguém tem que ceder, diga: alguém tem que ceder. Quantos querem fazer dar certo a família, digam amém. Significa que às vezes eu saio do culto, vez ou outra para sair, e eu quero ir para um caipira, para algum lugar, e as minhas filhas falam: nós quer McDonald's. Eu, Deus me livre, guarda McDonald's. Mas o que a gente faz? A gente cede, vamos lá. Às vezes a esposa quer ir para um lugar, a gente, vamos lá. E aí a família, quando vai crescendo em unidade, vira até um problema quase de desunidade. Porque, querida, com a Elô às vezes vira até isso: onde você quer? O que você quiser eu quero. Eu falo: não, mas o que você quiser eu também quero. Não, mas o que você quiser, decide você. Não, decide você. Eu, pelo amor de Deus, não, você que vai decidir. Não, decide você. Não, decide você. Aí quase pode virar uma briga isso também. Mas a maturidade vai fazendo a gente ceder. A maturidade vai fazendo a gente abrir mão. A maturidade vai fazendo isso. O casamento, está até introduzido fora o PowerPoint. E eu abro um parênteses: o casamento é a ideia de Deus. Quantos creem nisso, digam amém. O mundo parou para ver uma história de amor. O mundo parou para celebrar o amor do príncipe com a ex-atriz, porque o casamento foi Deus que criou. Você pode aplaudir ao Senhor, dando glória a Deus. Deus quer restaurar. Agora, pastor, como a gente fala a mesma linguagem?
A banda vai subindo aqui, um por um. Como a gente fala a mesma linguagem? Eu entendi. Linguagem tem a ver com isso aqui, gente. Tem que ter direção sendo estabelecida. Isso é um texto para uma outra oportunidade. Mas Efésios vai começando a dizer: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. Maridos, amem as suas esposas. Ei, olha aqui para mim. Eu queria poder expor isso de uma maneira muito maior, mas isso aqui tem a ver, unidade tem a ver com direção estabelecida. Unidade não tem a ver com marido que manda, não é marido que manda, porque liderança é servir. Marido, quantos são os maridos? Levantem as mãos. Deus chamou para você liderar a sua casa, mas sabe qual que é a boa nova para você? Liderança é servir. Liderança é lavar os pés. Liderança é servir seus filhos e a sua esposa. Quantos podem dar glória a Deus? Quando o marido serve, a mulher pode se submeter. Mas agora a direção estabelecida tem a ver, eu falo até sobre a igreja. Esta igreja tem uma classe para novos membros. Sabe para que é essa classe de novos membros aqui? É para dizer para aqueles que vêm de culturas diferentes e Deus plantou, dizendo assim: ei, vocês que estão chegando para a nossa comunidade, vocês são bem-vindos. Mas Deus estabeleceu líderes espirituais, um DNA. Deus estabeleceu uma direção, e essa direção Deus estabeleceu para que a igreja tenha unidade. Deus plantou você aqui, você vai seguir essa direção. Aqueles que dizem sim, nós vamos caminhar em unidade. E assim vale para a família também. Dentro da família tem um governo que foi estabelecido. Quem pode dizer amém? Um governo. Mulheres que resistem à liderança do marido, maridos omissos, uma série de coisas que a gente podia falar. A responsabilidade que as famílias têm nesta noite é de direção, é de conduzir para Deus, é de levar para perto de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora aqui, irmão, olha aqui para mim, relaxa, calma o teu coração. A casa está caindo, a sua casa está dividida. Se levante, tome uma posição e lute pela sua família em nome de Jesus. Levante-se na autoridade de Deus, dizendo: eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei, eu vou orar como eu nunca orei, eu vou me consagrar. Não importa quanto tempo demorou para eu fazer isso, Deus vai restaurar a sua família em nome de Jesus. Mas se levanta, querido, se levanta, mulher, se levanta, homem. E eu postei essa frase nessa semana: se você quer exercer um impacto positivo, não importa o alcance, começa dentro da sua casa, porque a fé começa em casa. Louvado seja o nome de Jesus. É lá. Mas pastor, ela sabe os meus defeitos. É claro que lá é o lugar que a gente mais se mostra como somos, e tem que ser assim. Mas é lá o lugar onde você tem que ser mais crente, não é na célula. Lá é o lugar que você tem que ser mais. E eu brinco: quer saber se eu sou um homem de Deus? Pergunta para minha esposa. Quer saber se eu tenho vida de oração? Pergunta para as minhas filhas. Quer saber se há coerência entre o discurso e a verdade? Mas agora tem um monte de pai aqui, gente, que não lidera a casa e deixa o filho fazer tudo. Criança de 10 anos mandando em pai aqui nessa igreja. Aí o filho, eu falo: cadê seu filho que tem 10 anos? Ele não quis vir na igreja, pastor. Eu falei: não diga. Ele não quis vir, meu filho adolescente não quis, ele ficou lá. Eu vou fazer o que, pastor? Eu vou deixar, porque eu não posso forçar ele a vir na igreja. Eu vou forçar, posso criar um trauma no coração do meu filho. Aí eu falo: e se ele fumar um crack? Aí não, crack não, aqui não. Aí eu falei: tá, fumar a pedra de crack não pode, mas ir para o inferno pode. Talvez se drogar não pode, mas ir para o inferno a passos largos, aí pode. Querido, tome posição. Eu costumo dizer que eu tinha 9 anos de idade, e meu pai está aqui no culto, me levantava, minha mãe, eu ia para o culto, às vezes sem ter vontade de ir. Eu ia, porque eu aprendi que eu tinha que ir, mas eu ia. Porque tinha uma mãe: levanta que você tem que ir para a igreja. Vamos lá, levanta, ei, eu quero jogar bola, vai, que bola, vou para a igreja. Eu lembro que eu ia para os cultos à noite e eu tinha um sonho, olha, traumatizado. Eu queria assistir os Trapalhões. Eu nunca assisti os Trapalhões, que era 7 horas. Era um desejo que eu tinha de assistir aquela musiquinha, um desejo de faltar no culto, de assistir os Trapalhões, mas eu ia para o culto. Sabe o que eu quero dizer? Que se eu tivesse uma mãe que talvez falasse: faz o que você quiser, a palavra não tinha encontrado morada no meu coração, a palavra não teria sido germinada, a palavra não teria feito os seus efeitos. Tome posição em nome de Jesus. Pais, não irritem seus filhos também. Tem um monte de pai que o filho também, ele não pode fazer nada. Ele tira, o menino está escutando uma música, você tem uma responsabilidade. O cara pega o celular, dá o celular, aí ele corta, só vai ouvir música gospel, porque é do diabo, faz aquilo. Calma. Porque meu filho, ele não está nem pouco preocupado se o filho ora ou não, ele está preocupado com as coisas exteriores. Relaxa teu coração. Quantos aqui já aprontaram na adolescência coisas que seus pais não sabiam? Levanta a mão. Então calma.
seu filho, não sei o que, meu filho tá igual o diabo tá levando. Calma, relaxa teu coração. É aquela história que eu já contei, do pastor. Ele viu 3 adolescentes ali na igreja com um cachorrão, e aí o pastor achou estranho, e ele foi procurar as crianças e falou: ei, o que está acontecendo aqui? Aí os meninos ficaram encabulados, falam, não falam. Aí os meninos: tá bom, pastor, a gente está contando, fazendo um campeonato de mentira, quem contar a mentira maior vai levar o cachorro. Aí o pastor ficou irado e falou: na idade de vocês, eu nunca menti. Aí o menininho: pode levar o cachorro, pastor, é seu. Querido, seja coerente com seus filhos, seja coerente com eles, seja coerente em nome de Jesus. Adote seus filhos antes que um traficante faça isso. Entenda algo que está aqui: quando os pais deixam de ir à igreja, os filhos são os que mais perdem. Venha à comunidade por causa dos seus filhos. Não mostre. Tem pai que falta por qualquer coisa, por causa de churrasco, porque ficou cansado, por causa de jogo de futebol. Você está levando seu filho para o inferno, querido. Priorize a casa de Deus, priorize. Os filhos não são perdidos na rua, mas dentro de casa. Os filhos não são perdidos. Seus filhos vão amar quem você ama. Você ama Deus, você ama Jesus, você ama Ele. Será que você é alguém que está disposto a ser tão comprometido com Deus como está comprometido com o seu time de futebol? Você está mais comprometido com a Bethesda ou com o Corinthians? Você está mais comprometido com a sua célula ou com o Palmeiras? Você está mais comprometido com Deus, com a sua glória, ou com o 15 de Piracicaba? Você está mais comprometido com Deus ou com o Flamengo, ou sei lá, que é o seu time, o Roma, o Barcelona, sei lá, o Ibis, a Bahia, o Vitória, sei lá qual que é o seu time? Com quem é que você está comprometido? Com Deus ou com o seu trabalho? A igreja tem que ser a família da sua igreja. Fique em pé, e o último conselho é esse aqui, ó. Sabe qual é? É esse aqui, ó. Renda-se a Deus e se abra nessa noite para o concerto em nome de Jesus. Relaxa o coração, a gente vai orar antes de terminar. Hoje tem batismo, tem um monte de coisa. Abra o coração, gente. Todo vazamento começa a divisão com coisinha pequena que você está deixando, sabe? É um culto que você não vai. É a falar mal de um líder e o seu filho pequenininho está ouvindo. A sua postura de insubmissão, de distanciamento, achando que Deus vai cuidar. O casamento que vai terminando. E aí, querido, cuida do seu casamento. Cadê os casados aqui? Filho, faz a inscrição no retiro de casais, gente. Uma igreja desse tamanho, com 25 casais inscritos, é uma vergonha. A família tem que ser prioridade. Aí R$1.000 eu vou comprar a parcela da construção lá, do quartinho, da churrasqueira. Filho, seu casamento vale mais. Invista, receba a ministração. Dê espaço para o seu marido ser quem ele é. Você é uma mulher mais intelectualizada. Seu marido, você casou com ele, ele é desse jeito mesmo, ele fala cuspindo. Aceita ele como ele é. Ah, ele é mal educado. A sua esposa é desse jeito. Ele gosta de moda de viola. O que pode fazer? Você é roqueira. Deixe ele ser ele. Não força ele. Ah, porque eu sou corintiano, ela é palmeirense, Deus me livre, casei com ela. Deixa ela torcer para que ela quiser, marido. Deixa ele gritar gol. Deixa ele ser ele. Deixa ela gostar de música clássica. Deixa ela. A Eloane às vezes fala para mim: você tem uns gostos estranhos, que eu vou falar para você, umas comidas estranhas, umas músicas estranhas. Eu falei: eu amo essas coisas estranhas. Mas respeito mútuo. Revele coisas do outro, mas revele aquilo que é positivo. Você falou eu te amo para sua esposa hoje? Faz 10 anos que eu não falo, pastor. Hoje é à noite, em nome de Jesus. Você falou para os seus filhos? Promova, gente, o dia do diálogo. Sai desse culto e fala assim: nós precisamos ter uma DR hoje, a gente vai não brigar, nós vamos conversar mais. Dê o celular, desliga o celular num determinado horário. Cuida da esposa, cuida do marido. Mulher, cuida do marido. Domingo passado eu falei um pouco no culto à noite. Tem mulher que tem ciúme do carro, porque o marido, ele alisa tanto o carro, que a mulher fala: ah, eu queria tanto ser aquele carro. Maridos que falam assim: eu queria tanto ser esse chão que ela esfrega, queria tanto ser esse rodo. Cuida da esposa, querido. Cuida. Essa é a noite, marido. Louvado seja Deus. Amém ou não? Essa é a noite. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe como a gente vai terminar? Declarando esse versículo. E aí nós vamos orar onde nós estamos. Eu não vou convidar ninguém à frente. A gente vai cantar e orar. Vamos declarar isso em nome de Jesus, todos juntos. Agora, Por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois se tu, Senhor, abençoas, abençoado será para sempre. aplauda o Senhor nessa noite. Vamos orar, queridos. Abaixa a sua cabeça aí, junta com a sua família, se ela está aí, com a sua esposa.
palavra que eu quero dar é que talvez você precise encontrar um lugar de arrependimento. A casa está dividida, o casamento está dividido, a relação com os filhos está dividido, mas eu queria que você fosse confessando os seus pecados, que você fosse orando, colocando no altar de Deus, consagrando a sua casa. Existe luz de Deus. Se você é alguém que está entregando a vida a Jesus, querido, eu quero convidar você depois, eu não vou convidar você à frente, a gente passou um pouco do tempo, você pegar talvez um cartão que está aí, escrever a sua decisão. Nós queremos te ajudar. Vamos orando, vamos cantando, mas vamos fazer um clamor em nome de Jesus. Vai clamando, não apague o Espírito Santo, vai orando. Vamos orar e cantar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.